Boa noite. Fala para quem está do seu lado aí, vou te pagar uma pizza hoje à noite. Fala aí. Tá precisando de um avivamento aqui, é conferência de jovens, meu irmão. Dá uma glória a Deus, aplaude o nome de Jesus aí. Quem está feliz essa noite aí, dá um aleluia. Boa noite, relevante. Que alegria estarmos juntos, Vux, que palavra, brother, que honra nossa conversa hoje. Sempre muito bom estarmos juntos, Rebequinha, Aldo, apóstolo Edmilson. Eu estou muito feliz e quero ler com vocês um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Você pode abrir comigo a palavra no Salmo 91. Vamos estudar o Salmo 91, um texto essencial da nossa espiritualidade cristã, salmo messiânico, salmo que se cumpre em Jesus. Salmo 91, vamos ler juntos, diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Que a palavra do Senhor frutifique na nossa vida em nome de Jesus. Amém, queridos? Uma vez uma mulher, ela ia batizar, e aí ela perguntou assim para o pastor: pastor, é verdade que depois que a gente batiza, a gente enfrenta 40 dias de muita luta e muita provação? É verdade isso, pastor? E o pastor falou assim: mentira, irmã, isso é o resto da vida, de luta, de problema. Quem que falou que são 40 dias apenas? Isso aí é uma maior mentira que te falaram, né? Isso daí está por fora. E o Salmo 91 é um salmo que fala sobre isso. Ele nos convida a uma vida de confiança em Deus, diante dos perigos da vida, diante de todo tipo de inclemência, de intempérie que nós enfrentamos. Esse salmo está nos convidando a colocarmos a nossa confiança no Senhor. Quem quer sair dessa conferência mais cheio de Deus, com mais fé? Amém? Aumenta a nossa fé, Senhor. Essa é a nossa oração nessa conferência. E o salmo, ele tem uma divisão muito simples, orgânica e natural. Ele é dividido em 3 partes. Vamos lá. A primeira parte é o verso 1 e o verso 2, que é o convite a confiarmos em Deus. Olha como é que começa, é uma das linhas mais conhecidas da Escritura. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Então aqui, essa pessoa, o verso 2 diz, ela pode dizer a Javé, a Jeová, ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Esses 2 primeiros versos enunciam então o tema principal
do Salmo 91. Podemos confiar no Deus Todo-Poderoso. Num mundo com pessoas falsas, num mundo com pessoas que nos abandonam, que na sua frente fala bem de você, nas suas costas fala mal de você, gente que expõe sua intimidade, gente que é desonesta, num mundo com tanta gente fake, tanta gente falsa, você pode confiar no Altíssimo. Ele é chamado aqui de 2 nomes, primeiro, Altíssimo, aqui está falando da majestade total de Deus. Ele também é chamado de onipotente, todo-poderoso. Deus pode fazer tudo conforme a sua santa vontade. Amém, queridos? E Deus não pode pecar. Ele mesmo diz na palavra, Deus não é homem para que minta. Ele não pode mentir, ele não pode negar o seu caráter, ele não pode contradizer sua santidade. Então, mas ele é onipotente. Ele pode fazer tudo conforme a sua santa vontade. E esse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, olha o que Ele faz por nós, tão indefesos, tão fracos, tão vulneráveis, frágeis como nós somos. Ele pode se tornar então um abrigo, um esconderijo, diz a outra tradução. Esse Deus Altíssimo é um lugar no qual nós podemos nos esconder, fala de uma fortaleza, de um baluarte. Fala também que esse Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, a sombra dele nos traz refrigério, nos traz conforto diante do sol, diante de um deserto ensolarado. Agora, a beleza do Salmo, no verso 2, é que esse Deus Altíssimo, onipotente, ele, ao mesmo tempo, é um Deus pessoal. O Salmo é um convite a um relacionamento pessoal com Deus. Quantas vezes eu já vi a Bíblia aberta em casa? Quem já viu isso? A Bíblia fica aberta assim no Salmo 91. Quem já viu? Tudo amarela a página da Bíblia, já viu? Ela tudo empoeirada. Você entra no hospital, está lá a Bíblia. Aí você vai ver Salmo 91. Eu tenho a maior curiosidade de ver onde está aberto. E muitas vezes é no Salmo 91. Está lá aberto. Ao redor do mundo, muitos quartéis generais têm esse salmo aberto. É oração de muitos militares. Né? Por quê? Porque fala de proteção. Agora, tem que ler o salmo, não adianta só abrir. Ele não é um amuleto. Ele não é uma reza brava. Ele não é... Não, aqui os fantasmas não vão se divertir. Deixa aberto aí, deixa aí, que aqui não tem Beetlejuice, aqui não tem nada disso, porque como se fosse uma coisa mágica, mística. Olha o verso 2. O verso 2 diz, aquele que habita no Altíssimo, ele pode dizer, tu és o meu refúgio, tu és a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. O convite na abertura do Salmo 91 é para um relacionamento com o Onipotente. Quem quer ter um relacionamento com Deus? É para você habitar nele, ele habitar na sua vida. É um convite a um relacionamento. Eu pedi para colocar aqui a capa da revista Time de 1966. É uma das capas mais polêmicas, mais famosas da revista Time. Em 66 saiu essa capa, né? Is God dead? Deus está morto? Deus está morto, e essa capa chocou, porque em 66 saiu uma reportagem falando da crise das igrejas, da crise da religião nos Estados Unidos, e aí essa capa fez muito sucesso, e aí quando foi, assim, na manhã do dia seguinte que lançou essa revista, levaram essa revista na casa do evangelista Billy Graham, levaram na casa do Billy Graham. Quem foi o Billy Graham? Billy Graham, ele é, na história dos Estados Unidos, o cidadão mais respeitado e admirado na história dos Estados Unidos, nas pesquisas que foram feitas. Todo ano sai a pesquisa, quem é o estadunidense mais admirado? Sempre foi o Billy Graham. Ele foi o único civil que foi sepultado com as honrarias de um chefe de Estado, sem ter sido presidente. 4 pessoas nos Estados Unidos receberam essa honra sem ter passado pela presidência. Só que 3 eram militares, foram generais que lideraram os Estados Unidos em períodos de guerra. O único civil que recebeu foi sepultado como um chefe de Estado. Billy Graham, um pastor, um evangelista na história da igreja. Ele é a pessoa que pregou ao vivo para mais pessoas, ninguém. Então, assim, Billy Graham, um homem de Deus, que Deus levante novos Billy Grahams, evangelistas, pessoas que vão impactar, como o pastor Pedro Vux falou aqui agora, pessoas que vão impactar. Então, levaram essa revista para provocar o Billy Graham
Na manhã seguinte, é muito conhecida essa história. Chegaram assim, tocaram de manhã, ele abriu a porta e falaram assim: Billy Graham, você viu? Está aqui na revista perguntando, será que Deus morreu? Deus está morto, né? E o Billy Graham falou: mentira, eu acabei de falar com ele aqui agora. Eu estou orando agora, vem aqui, eu estou fazendo aqui ovo com bacon aqui, vem aqui falar comigo aqui. Eu estou conversando com Deus aqui na cozinha da minha casa agora. Ele desmobilizou, ele desarmou, a pessoa ficou toda sem graça, toda endemoniada, sem graça. Por quê? Porque ele falou assim: eu estou aqui conversando com Deus. Quem quer ter um relacionamento mais profundo com o Senhor? O Salmo abre com esse convite, a nós habitarmos em Deus. Deus não ser simplesmente uma coisa distante, Ele lá, eu aqui. Ele é o Altíssimo, mas Ele está nos convidando para habitarmos nele, amém, queridos? Ele é Altíssimo, mas está nos convidando para estarmos com Ele. Então, às vezes, você se torna uma pessoa tão religiosa, se habitua ao nome de Deus, mas não tem um relacionamento com Deus. Você sabe, eu já falei milhões de vezes aqui, eu sou filho de pastor, neto de pastor, bisneto de pastor, meus 4 bisavós, tudo pastor, pregador, plantador de igreja. Minhas 4 bisavós foram mulheres de oração, foram servas de Deus. Na minha família, tio é pastor, o cachorro é pastor alemão, o outro é pastor belga, tudo que pastor que você possa imaginar. Eu estou sendo estudado, eu sou a pessoa mais evangélica do Brasil, louvado seja Deus. Eu truco qualquer um, não tem ninguém mais evangélico do que eu. Eu posso falar o que eu quiser dos evangélicos, que ninguém aqui é mais evangélico que eu. Por quê? Porque é uma família, eu não tenho culpa, por isso que eu creio na predestinação, né, Breda? Não tem nem como, quer dizer, eu não escolhi nascer nessa família. Eu preguei em abril, na primeira igreja batista de Lucélia, que meu bisavô russo construiu 80 anos atrás. Eu não conseguia falar, tantas lágrimas, tanto que eu chorei, nunca chorei tanto no púlpito. A igreja que meu bisavô, Stefan Paley, ele é o nome da rodoviária lá de Lucélia, no interior de São Paulo. Minha bisavó Varvara Paley, vieram da Rússia, batistas russos, e construíram a igreja. Eu tive a honra de pregar lá. Quer dizer, às vezes você vai acostumando, a minha família, e você acostuma assim, Deus é uma coisa familiar, Deus é uma espécie de herança étnica, familiar, cultural. O Salmo está nos desafiando a não servirmos Deus de fachada, Deus de longe, mas termos um relacionamento verdadeiro com Ele. Habitarmos nele. Meu Deus, é muito pessoal, 4 vezes o pronome pessoal. O meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Em quem você confia? Onde você tem colocado, jovem, a sua confiança? Para onde você corre no momento de dificuldade? Para o braço de uma prostituta? Para o colo de uma prostituta? Você corre para o seu próprio talento? Você corre, vou resolver isso aqui na força do braço? Você corre, para onde que você corre? Onde você tem colocado, depositado no dinheiro, nas suas conquistas, no seu currículo? Tudo isso é areia, tudo isso é passageiro. Você vai confiar na sua inteligência? Meu filho, você tem 2 neurônios, pelo amor de Deus. Você é um jumento, Deus tem misericórdia da sua vida. Você vai confiar na sua inteligência. Você é um jumento, você nunca teve uma ideia boa na sua vida. A bênção do Evangelho é que Jesus não apenas nos tira do inferno, Ele tira o inferno de nós. Aquele que perder a sua vida, esse a achará. Amém, queridos? Até quando você vai confiar em você? Você não sabe a hora que você está com fome. Olha para você, olha para você. Você já se viu no espelho? Menos, amém? Menos. As pessoas se acham. Tem um monte de jovem, nariz empinado, se acha. Aqui, Deus está nos desafiando nessa conferência a não colocarmos a nossa expectativa no dinheiro, em mamon, nas conquistas, mas nele, o Altíssimo. O único porto seguro que existe. A única base, a única rocha na qual você pode depositar a sua vida. Aí entra a segunda parte do Salmo. Após fazer o convite, a segunda parte do Salmo, do verso 3 ao 13, muda a pessoa. Sai da primeira pessoa genérica, meu Deus, em quem confio, e começa a falar de você que está ouvindo, fala do ouvinte. Muda para a segunda pessoa, vai falar de tu, fala do você, e começa a falar os desafios que você enfrenta, os desafios da vida, que todos nós passamos
e enfrentamos. Você pode substituir aqui, toda vez que tem o segundo pessoa aqui, o singular, do singular, você, o tu, você pode colocar o teu nome, porque ele diz assim, ele o livrará do laço do caçador. Ele livrará o aldo do laço do caçador. Ele livrará o vux do laço do caçador. Ele livrará você. Você coloca o teu nome aqui. Então começa a falar dos desafios. E qual que é o primeiro desafio? O laço do caçador, o laço do passarinheiro. O que é passarinheiro? É um tipo específico de caçador que está dizendo aqui. Porque quando a gente fala caçador é amplo. Aqui está falando do passarinheiro. O passarinheiro tem uma palavra maravilhosa da língua tupi-guarani, que é arapuca. Louvado seja Deus por essa palavra. É uma das palavras mais legais que tem. Você que fica falando tudo em inglês, cuidado, porque tem palavras que são muito melhores em tupi-guarani. Como que a pessoa fala bol, em vez de falar cumbuca? Está endemoniada essa pessoa. Cumbuca não é muito melhor? É óbvio que é óbvio, isso é uma coisa óbvia, não está em discussão isso aqui. Então, arapuca, o que é arapuca? Arapuca é uma armadilha piramidal, onde é para pegar passarinhos pequenos, e pequenos animais, mas que está escondido, e aí o passarinho, coitado, vai lá, e ele cisca o negócio ali, e aí caiu na emboscada, na trapaça, na arapuca, caiu aquela armadilha. Então, olha o que o Salmo 91 está falando, que na vida nós enfrentamos arapucas, pessoas que estão fazendo armadilhas para você. Já viu? Chuta que é laço? Então é isso, é uma arapuca. É uma pessoa que faz uma armadilha nos trabalhos, na faculdade. Tem gente assim, tem gente que a cabeça da pessoa, ela acorda, vou fazer o mal para quem hoje? Tem pessoas assim, tem pessoas maldosas, cheias de ardis. E aqui está falando isso aqui, ó. Gente na internet, pessoas picaretas que querem o seu dinheiro, pastores, impostores, lobos vestidos em pele de ovelha, que quer enganar, quer manipular. Aí você é um jumento, vai lá e relincha e cai, porque não lê a Bíblia. Então você é massa de manobra, sua cabeça é vazia, você acredita no que o último chegar e falar, você acredita sem espírito crítico, sem lucidez, sem nitidez. A sua doutrina é do último pregador. Você não pode ser assim, um menino levado de qualquer lado, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Isso é característica de pessoas imaturas espiritualmente. Então, louvado seja Deus, aqui pelo trabalho da Relevante, que você seja um discípulo de Jesus, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Amém, queridos? Porque senão você cai nas arapucas, você cai em qualquer cilada, nem percebe. Eu oro em nome de Jesus, Deus, dá discernimento, pessoas que estão caindo em laços, em ciladas do maligno, na astúcia de homens que induzem ao erro. Repreende isso na nossa vida, em nome de Jesus nós te pedimos, Deus. Dá discernimento para os teus filhos, de relacionamentos, de situações que são armadilhas. Ó Deus, que venhamos ter um final de ano abençoado, cheio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Dá um glória a Deus aí, Relevante. Olha aqui, Deus livra do laço do passarinheiro, Ele livra do veneno mortal. O que tem em comum entre uma arapuca, um laço, uma armadilha, e um veneno mortal, um veneno? São perigos que ferem sem serem vistos, percebidos. Pragas, venenos, são situações. O que o Salmo está dizendo? Que Deus é tão poderoso que Ele te dá livramentos que você nem imagina. Livramentos nas regiões espirituais, livramentos que você não consegue nem, às vezes, ter dimensão de livramentos. Recebe essa palavra na sua vida, meu irmão. E aí diz, Ele o cobrirá, verso 4, com as suas penas. Aqui tem um giro poético muito interessante. Quer dizer, o passarinheiro, o inimigo, quer que você caia numa armadilha, mas Deus vai te proteger. Ele é um pássaro maior que o passarinheiro. Tem um giro. Quer dizer, você é aquela vizinha ali, vulnerável, aí tem um passarinheiro querendo te pegar, mas aí chega a ave-mãe. Aí chega, Jesus usa essa mesma expressão. É muito bonito esse texto. Tem aqui um traço maternal. Quantos estão entendendo? Tem um traço maternal do cuidado. Jesus usa esse texto lá em Mateus 23,
Verso 37, quando ele fala: quantas vezes, Jerusalém, eu quis juntar vocês debaixo das asas, igual a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas dela para proteger ela. Não é bonito esse texto? Jesus recuou. Esse é um dos salmos que mais aparece no Novo Testamento. E aqui nós encontramos essa imagem muito forte. Deus cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. O salmo combina duas imagens de um modo poético, profético. Quer dizer, é o calor de uma ave-mãe, o carinho, as penas de uma ave-mãe, e ao mesmo tempo a inflexibilidade de um escudo inquebrantável. O que o salmo está ensinando para mim e para você? O lugar mais seguro do mundo é na comunhão com Deus. O lugar mais seguro que você pode estar é na comunhão com o Onipotente, é no esconderijo do Altíssimo. Escute isso, jovem: nada pode acalmar mais a nossa alma do que o tempo que passamos com Deus, do que o tempo que passamos na presença dEle. Agora, qual que é o problema? O problema é que muitas pessoas começam e terminam o dia com o telefone nas mãos e não fazem uma oração. Começa e termina o dia, Gabriel, com o telefone na mão e não faz uma prece diante de Deus, um pensamento elevado a Deus. Um pensamento elevado a Deus. É por isso que você é insuportável. Por isso, minha irmã, que você é uma pessoa perturbada. Você é uma pessoa perturbada, não faz uma oração. O que você vai colher com isso? Uma pessoa perturbada, uma pessoa, sabe, toda hora uma pequena coisa te tira do sério. Se toda hora pequenas coisas te tiram do sério, é porque você é uma pessoa pequena. A sua mente se apequenou. Mas essa é uma conferência que a palavra vai expandir sua mente para a glória de Deus. Libertar você de ser uma pessoa que toda hora está caindo em ciladinha, toda hora cai no mesmo erro. E aí, olha que bonito, ele começa a dizer: você não temerá o pavor da noite. Coloca o teu nome aí: Vux não temerá o pavor da noite. Nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aqui você vê que nenhum mal pode atingir o fiel sem a permissão de Deus. Essa é a certeza e a convicção do salmista. Nenhum mal pode atingir o fiel sem a permissão de Deus. Aqui fala de uma proteção completa, de uma proteção que vence em qualquer horário. Deus não tem horário de funcionamento. É a flecha do meio-dia, é de noite, é meia-noite, Deus está presente. Deus está no rolê, amém, queridos? Deus está presente. Não interessa a hora. Deus não tira férias, Deus não descansa. Está dizendo aqui que em qualquer altitude, as coisas altas, as flechas que voam alto, e ao mesmo tempo, a peste que se move sorrateira, nenhum mal vai te atingir em nenhuma altitude. Você recebe essa palavra? Nem por baixo, nem por cima. É uma proteção, meus amados irmãos, que vence as probabilidades humanas. 1000 vão cair de um lado, 10.000 à direita, mas a presença de Deus não depende das probabilidades humanas. Receba essa palavra na sua vida. Não depende de bets, está repreendido isso, amém, queridos irmãos? Depende disso, não depende disso. Deus está acima. Deus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Jesus Cristo é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém, queridos irmãos? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é todo poderoso. E aqui tem algo maravilhoso, porque tem aqui uma conotação final, escatológica, profética, fala até do juízo final, diz explicitamente o texto bíblico, diz assim: meu amado irmão, você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Você verá o castigo. Aqui tem uma mudança, de repente, quem percebeu? Quem percebeu? Está falando de você, está falando de quem confia, e de repente fala: você vai ficar de pé em um dia, e você vai ver o castigo dos ímpios. Só que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos ímpios. Todos nós pecamos. A Bíblia diz lá em Gênesis que o ser humano, desde a infância, nosso coração é inclinado para a maldade. Nosso coração, criança pequenininha, já fala mentira. Criança pequenininha já desobedece.
Não põe o dedo na tomada. Qual é a primeira coisa que ela vai fazer? Não pode abrir a gaveta. Qual que é a primeira coisa que a criança faz? E aí, você abre a gaveta? Demoniado, né, meus irmãos? Deus vai libertar a gente. Vai libertar. Por quê? Porque todos nós pecamos. Então, qual que é a única visão bíblica que diz, que torna compreensível esse salmo? É porque nós fomos lavados e redimidos no sangue do Cordeiro. O único que é santo, santo, santo. Amém, queridos? Então aqui tem até uma conotação. Vocês vão ver o castigo dos ímpios, quem foi alcançado pela graça salvadora do Senhor Jesus, quem recebe essa palavra na sua vida. Mas aí tem uma virada no verso 9. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, tem uma condicional. Ou seja, sem Deus você vai cair. Sem Deus não tem como. Por isso que a promessa, lá na Epístola de Judas, verso 24, aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Somente a Jesus seja a honra, a majestade e a autoridade pelos séculos dos séculos. Só em Cristo. Por isso que ele falou, sem mim nada podeis fazer. Nós não podemos sobreviver um dia em santidade sem a presença de Deus. Um segundo em santidade, se o Espírito Santo não habitar em nós. Então não é por acaso, entendo eu, que é justamente esse texto é o único texto citado pelo diabo na Bíblia. 2 vezes aparece essa informação. Em Mateus capítulo 4, versos 5 a 7, Lucas capítulo 4, verso 9 a 12. É o único texto que o diabo cita na Bíblia, quando ele tentou Jesus. Sem Deus, nós vamos cair em tentação, mas com a presença de Deus, nós podemos vencer as tentações. Vencer os desafios, não apenas os desafios exteriores, mas sobretudo e principalmente o desafio no nosso próprio coração. O inimigo, o tentador, chegou para Jesus. E ele, pensa nisso, o diabo, se ele tentou Jesus, ele não vai tentar nós. Ele tentou Jesus. Ele chegou para Jesus. O que é tentação? É uma confusão entre o que é certo e o que é errado. O que é bom e o que é mal. É uma neblina. Nós não podemos impedir as tentações. Crer em Deus não nos imuniza contra as tentações. E o diabo tentou Jesus. Jesus estava no deserto, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, ele foi tentado. O inimigo chegou, e a primeira tentação, conforme o Evangelho de Mateus, diz que ele falou assim, Jesus, transforma as pedras em pães. E aí as respostas de Jesus nos ajudam até a entender melhor o que foi a tentação, joga luz na tentação. Jesus falou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Quer dizer, a tentação de você não confiar na palavra de Deus, não depender da palavra de Deus, colocar sua fé naquilo que é passageiro. E aí vem a segunda tentação que está em foco no Salmo 91. A segunda tentação, o diabo, ele falou assim, transforma as pedras em pães. Jesus, nem só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha como que o diabo ele é sutil. A palavra de Deus. Realmente, Jesus está muito mundano meu assunto, está muito mundano. Diz que o diabo levou Jesus para a cidade santa. Cuidado que o diabo também faz caravana para Israel. Você tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos para a cidade santa. Chegou na cidade santa. Não basta estar na cidade santa. Vamos para o lugar mais santo da cidade santa. Chegou no templo. Não basta a Rebeca estar no templo. Vamos para o lugar mais alto. Pináculo do templo. Lugar mais alto. E lá no pináculo do templo, o que o diabo fez? Cantou a música Não. Ele leu a Bíblia, ele leu o Salmo 91. Leu o Salmo 91. Jesus, realmente, só da palavra de Deus que nós vivemos.
O diabo foi o primeiro coach picareta, foi o diabo. Um 7-1. Está na palavra aqui, ó. Aqui, Jesus, vamos falar da palavra. É isso mesmo, é a palavra. Dará ordens aos seus anjos. Então, atira daqui. Ele propôs um suicídio para Jesus. É o oposto de tudo que o Salmo está ensinando. O Salmo está ensinando você ter uma vida de fé, de sabedoria, de prudência. Você recebe isso na sua vida em nome de Jesus. O diabo propõe, ele distorce a palavra de Deus. Ele distorce a palavra de Deus. Não é só porque alguém está citando um texto bíblico que isso é bênção na sua vida. Cuidado. Cuidado. O diabo citou, ele nos dá a entender muito claramente que Deus permitiu que isso estivesse na palavra para nos alertar. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Para você ser desjumentizado. Amém, queridos irmãos? Sai da sua vida isso. O diabo propôs um suicídio para Jesus. Olha a resposta do Senhor. Está escrito: não tentarás o Senhor, o teu Deus. O que é tentação? Olha só, é você tentar a Deus. É você se colocar numa situação que só um milagre para te tirar. Não é um ato de fé, é um ato de falta de fé. É uma impetulância, uma inconsequência. Então, meus amados irmãos, Jesus venceu o inimigo. O inimigo depois tentou a terceira vez, né? Ele falou assim: olha aqui os reinos da terra. Ele queria saber o preço de Jesus. Qual que é o teu preço? Qual que é o teu preço? Se você se ajoelhar na minha frente, eu te dou os reinos da terra. O que o inimigo quer no final é isso. Ele quer ver você de joelhos, dobrado diante da vontade dele. Dobrado diante da vontade dele. Mas Jesus falou, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Ele falou, não, somente ao Senhor teu Deus adorarás e prestarás culto. E aí o diabo se retirou até a ocasião oportuna. E várias outras vezes você vê o diabo usando pessoas. Mateus 16, ele volta na boca de Pedro. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Na cruz do Calvário, o diabo usou a boca de alguém para falar, se é filho de Deus, desce da cruz. Você salvou os outros, não vai salvar você mesmo? E a mesma fórmula da tentação no deserto. Se é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Se é filho de Deus, faz isso. Se é filho de Deus, e a velha frase dos puritanos, porque ele não desceu da cruz, nós podemos subir aos céus. Jesus venceu a tentação, e isso é maravilhoso, porque, meu amado irmão, minha amada irmã, o inimigo, ele continua usando a mesma estratégia hoje. Por isso, jovem, cuidado com o mel oferecido na ponta de uma faca. O inimigo, ele se traveste de anjo de luz, diz a Escritura. Ele se disfarça. Ele vem com manjares. Ele vem com ofertas. A mentira faz o pecado ter sentido. Toda decisão pecaminosa, ela é construída na pré-fundação das mentiras. Qual mentira? De que é possível viver com Deus e viver no pecado ao mesmo tempo. Não é possível, de acordo com a palavra. Não é possível, porque Deus é luz e nele não habita nenhuma treva. Amém, queridos irmãos? Então, a grande batalha que nós enfrentamos, que o Salmo 91 joga a luz, é no nosso coração. É uma batalha diária, por isso que todos os dias nós temos que crucificar a carne. Todos os dias. Se alguém quiser me seguir, né, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. Todo dia nós precisamos fazer essa oração, o pão nosso de cada dia, pedir a provisão de Deus, pedir pureza, pedir perdão. É uma batalha, e quando você começa a praticar o pecado, é porque o pecado já saiu da fase de incubação, já está destruindo sua vida. A carta de Tiago usa exatamente essa expressão. Quando você é tentado, não é o problema. Agora, quando você cede à tentação, quer dizer, você tem que matar o pecado na raiz. Você tem que buscar a presença do Espírito Santo nessa conferência. Amém, queridos irmãos? Mais uma vez, buscar a presença de Deus. Eu conversava com uma pessoa, ele não é cristão. O cara tinha várias amantes. E ele foi se envolvendo numa vida tão falsa, tão mentirosa. Mentira sobre mentira, sobre mentira, sobre mentira. Ao ponto dele ter um telefone para conversar com cada amante, com cada namoradinha.
E aí debaixo do carro, do banco do carro, ele tem um velcro que ele escondia os telefones, totalmente endemoniado. É confuso, quem está entendendo? Trevas, a pessoa é uma mentira para esconder outra mentira, para esconder outra mentira, e é aflito, perturbado, pessoa perturbada. Quer dizer, como é que está a tua vida? Quando você está falando muita mentira, o que tanto você quer esconder? Às vezes é porque você não vai cair em tentação, você já foi destruído nas tentações. Às vezes, você é alguém que apaga, que quer esconder as coisas. Apaga o histórico do computador, apaga o histórico do telefone. O que você tem medo? Você não é o que posta no Instagram, é o que esconde do WhatsApp. Você, outra marca, culpar os outros. Tudo é culpa do outro, você nunca tem culpa de nada. É culpa do outro, culpa. Quer dizer, são marcas na vida de pessoas que já perderam a sensibilidade espiritual. Mas eu creio que é noite de mudança nas nossas vidas. Se você quer ser relevante, Jesus, antes dele mudar o mundo, ele venceu a tentação lá no deserto, na solidão. Quem está entendendo? Antes de começar o ministério, foi resolvido algo. Tem que ser resolvido no nosso coração muita coisa. Quem está entendendo? Amém, queridos? Tem que ser resolvido no nosso coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, Jesus derrotou Satanás. Você pode derrotar na força do Cordeiro, que tira o pecado do mundo. O verso 13 vai dizer isso. Você, abra suas mãos, você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Sobre a sua vida não vale encantamento, você está em Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Esse verso 13 mostra que os servos de Deus não são sobreviventes, são vitoriosos, são vencedores, são mais que vencedores em Cristo Jesus. O cristão, ele não é tratado como um sobrevivente, ele é tratado como alguém que vai pisar, pisa aí. Sabe por que você tem que pisar? Porque Jesus deu essa autoridade para você. Lucas 10, receba isso, abra suas mãos, Lucas 10, verso 19 e 20. Eu lhes dei autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões. Jesus não deu essa autoridade para Roma. Ele não deu essa autoridade para o Sinédrio. Ele não deu essa autoridade para os fariseus, para os saduceus, para os essênios. Ele deu essa autoridade para os seus discípulos. Ele deu essa autoridade para a igreja. Então, se você está ligado no cabeça que é Cristo, se você é corpo de Cristo, você, mais uma vez eu digo, você tem autoridade para pisar. Pisa aí e declara a palavra de Deus na sua vida, declara a palavra de Deus no seu trabalho, declara a vitória do Senhor em cada área. Receba essa palavra em nome de Jesus. Dá um glória a Deus, aplauda o nome de Jesus, relevante. Que moleza vocês, aplaude o nome de Jesus aí, menino. Vocês estão muito quietinhos, Aldo. Vocês já foram mais pentecostal, aplaude o nome de Jesus aí. Que moleza! Você precisa ficar mais indignado com o pecado. Que show da Xuxa é esse, meus irmãos? Você tem que ficar mais indignado. Quem quer ficar mais indignado? Quem quer ficar? Senão, sabe qual que é a sua relevância? Nenhuma! Tem relevância nenhuma! Você precisa ficar revoltado com o pecado. Você precisa, sabe, em nome de Jesus. Por isso que Jesus nos ensinou, abre de novo sua mão. Ele falou assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do maligno. Quando você ora o Pai Nosso, quando você ora, livra-nos do mal, você está renunciando Satanás, você está renunciando o mal na sua vida, você está tomando posição ao lado de Deus, você está dizendo, eu não tenho nada com o mal, eu não tenho nada com as trevas, eu sou de Jesus, a minha vida é de Jesus, o meu futuro é de Jesus, o meu passado é de Jesus, o meu presente é de Jesus. Cada área da sua vida é para Jesus.
O reino de Deus é uma semente que cresce, Jesus falou, que o reino de Deus cresça em cada área da sua vida, que o reino de Deus cresça nos seus pensamentos, que o reino de Deus cresça nas suas amizades, que o reino de Deus cresça no seu trabalho, que o reino de Deus cresça, sabe, na sua saúde, que o reino de Deus cresça nas suas finanças. Quem recebe essa palavra? Que o reino de Deus cresça nos seus sonhos, que o reino de Deus cresça no seu lazer, até que tudo que há em ti possa dizer: reina o Senhor o Todo-Poderoso. Reina o Senhor na minha vida. Reina o Senhor no meu coração. O mal não tem futuro. O futuro é de Jesus e da igreja dele. Venha o teu reino. Nós temos lutas, mas até a nossa luta já tem gosto de vitória. Tem spoiler no final da Bíblia e diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém, aleluia. O último verso da Bíblia está dizendo que a graça do Senhor triunfou sobre tudo. Triunfou sobre a nossa vida, Ele ressuscitou dos mortos. E aí chega a parte mais maravilhosa do Salmo. Os 3 versos finais têm uma surpresa, que às vezes você nunca percebeu na sua vida. Você às vezes é velho de igreja e nunca percebeu isso. Tem uma surpresa no final desse Salmo. Qual que é a surpresa no verso 14? Sai a voz do salmista e entra a voz do próprio Deus. O próprio Altíssimo fala em primeira pessoa no final do Salmo 91, confirmando a proteção dele naquele que é fiel, naquele que crê, naquele que habita nele. O Salmo começa com um convite à confiança. Fala dos desafios da vida, mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E o próprio Deus testifica no final: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Olha só o que Deus diz: Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. Tem 5 promessas de Deus nesse final. Eu queria que você abrisse suas mãos, nós vamos orar. São 5 promessas de Deus na sua vida. A primeira promessa, sabe qual é? Ele promete a presença dele na sua vida. Ele clamará a mim e eu darei resposta, verso 15. E na adversidade estarei com ele. Número 1, tem presença de Deus para você. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Você não está sozinho. Você não está sozinho, porque o próprio Altíssimo está com você. Tem momentos na nossa vida que nós até ficamos sozinhos. Deus até permite você ficar sozinho do ponto de vista humano, para você até confiar mais nele. Eu me lembro quando eu tinha 6 anos, em 1992, eu tinha 6 anos de idade. Aí, teve uma conferência em Brasília, da igreja, em 1992, uma conferência pastoral, só para pastores e líderes do Brasil inteiro. E eu morava em São Paulo nessa época, a gente foi de carro. Meu pai foi dirigindo um Del Rey de vidro eletrônico, louvado seja Deus. Eu e meu irmão no banco de trás, meu pai e minha mãe, a gente foi de São Paulo, parou em Uberlândia, Uberaba, aí dormiu lá, continuou a viagem. No outro dia chegamos em Brasília, aí muito legal a conferência. Estava lá Bispo Robson Rodovalho, era o organizador, apóstolo César Augusto, apóstolo Estevão Hernandes de São Paulo, no auge, no movimento gospel, aquela coisa toda. Nem tinha marcha para Jesus. A primeira marcha para Jesus no Brasil foi em 93, eu estava lá, sou testemunho, tinha 7 anos. A primeira marcha para Jesus foi em 93. Nem existia marcha para Jesus, mas já tinha Renascer, com Cates Barnett, Oficina G3, o Resgate. Aí estava o Estevão Hernandes, estava o reverendo Caio Fábio, no auge do ministério, sendo cotado para assumir a Associação Billy Graham, lá nos Estados Unidos, o Caio. Os pastores todos lá. E eu, menininho, eu não consegui fazer amizade com nenhuma criança lá. O meu irmão, o Lucas, fez amizade com o Emanuel, um menino nigeriano, e eles tocaram a campainha de todo mundo, acordaram todos os pastores. Eles meteram o louco, terror da conferência. O meu irmão pequenininho. E eu não consegui fazer amizade com ninguém, Vux. Aldo, eu não consegui enturmar com os meninos. Eu menino que ia de apartamento, só sabia jogar videogame,
só sabia falar de Super Nintendo, só sabia falar de Mega Drive, Master System, Atari. Eu sou dinossauro gamer. Eu sabia só essas coisas. Os meninos em Brasília ficavam falando de acerola. Eu não sabia nem o que era isso. Não, pegar acerola, guri. Acerola. Eu não sabia o que era guri, o que era acerola. Eu não conseguia. Era outro dialeto que eu não entendia o que eles falavam. Eu não entendia o que. E os meninos, eu não conseguia fazer amizade. Eu fui ficando triste. Aí o primeiro dia eu não fiz amizade com ninguém. Eu não conseguia enturmar. O segundo dia eu não conseguia enturmar. O terceiro dia eu não conseguia enturmar. Eu fui ficando triste. E meu pai percebeu. Meu pai percebeu que eu estava ficando triste. Aí ele chegou, me chamou. Num dia falou assim: filho, que você está triste? Está tudo bem? Eu peguei e falei: pai, eu não sei, eu não estou conseguindo fazer amizade com os meninos. Mas por quê? Pai, eles falam umas coisas feias. O quê? Acerola. Acerola? Não, filho, acerola é uma fruta. Não, os meninos viram que eu não sabia, aí que eles tripudiavam mesmo, né? E eu estava bem chateado. Eu lembro que eu fiquei bem chateado. Aí o meu pai virou e falou para mim assim: não, filho, se ninguém quiser ser seu amigo, eu vou ser seu amigo. Meu pai falou isso para mim. E ele falou assim: e um dia, filho, se o papai não estiver aqui, lembra que Deus sempre vai ser seu amigo. Meu pai falou essas exatas palavras. Meu pai falou comigo, que ele tinha 6 anos. Quando meu pai falou aquilo, não foi só a palavra, eu senti a presença de Deus. Eu tinha 6 anos de idade. Foi como se rompeu algo na minha cabeça, rompeu algo no meu coração. Eu senti, naquele momento, um enchimento de Deus na minha vida, que nunca mais passou. Eu tenho 38 anos, 32 anos atrás aconteceu isso. Eu já tive momentos de tristeza, como qualquer pessoa, momentos de quantas lutas enfrentamos juntos lá em Belo Horizonte, momentos de dificuldade. Agora, eu nunca, na minha vida, me senti desamparado por Deus. Estou falando aqui para você. Nunca. Isso foi resolvido na minha vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Isso é uma coisa completamente resolvida. O apóstolo Paulo passou por uma experiência parecida, registrada na Bíblia, na 2ª carta de Timóteo. Porque diz assim, que todos me abandonaram, Paulo fala. Todos me abandonaram. Ele falou, até Lucas, na minha primeira acusação, não estava comigo. Até Lucas não estava com Paulo. Lucas estava do lado de Paulo. Atos registrando pertinho ali tudo o que aconteceu. Lucas era testemunha ocular das coisas. E Paulo, ele fala, é interessante que ele usa as duas expressões. Ele fala, todos me abandonaram, ninguém ficou comigo. Aí ele diz, mas o Senhor estava comigo. E ele me livrou da boca do leão. Tem Daniel e tem Paulo na cova dos leões também. Às vezes você se sente sozinho, às vezes você rompeu esse ano um relacionamento, às vezes você foi abandonado, traído por alguém. Deus muitas vezes até permite. Quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Que Ele até permitiu que Paulo ficasse sozinho, sem até os seus amigos mais fiéis. Deus às vezes cria situações, mas é nesse momento que você vai entender isso que o Salmo está prometendo para você. Que próprio Deus, Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. Abra sua mão. Na adversidade estarei com Ele. Primeira promessa é a presença de Deus na sua vida. Minha filha, por que você está chorando tanto por causa de pessoas? Por que você tem tanta expectativa de ser validado por homens? Deus é fiel. Deus está presente. A segunda promessa, além da presença, é a proteção divina. Livra-nos do mal, Senhor, livra-nos do mal. O texto diz, na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo. Todo o livramento que é dito no Salmo, o próprio Deus confirma no final, eu vou livrar vocês. Deus, nós oramos nesse momento por livramentos na nossa vida. Mostra para nós, Deus, ciladas. Mostra relacionamentos na nossa vida que tem que ser quebrados em nome de Jesus. Projetos de morte na nossa vida. Dá discernimento para os teus filhos. De viagens, de negócios, de ideias que são ideias falsas. Todos os caminhos parecem certos aos olhos do homem, mas no final é caminho de morte. Mostra isso para nós em nome de Jesus. Tira a escama da mentira, para entendermos, ó Deus, o que é livramento na nossa vida, em nome de Jesus. Terceiro lugar, tem promoção, porque Deus diz
eu estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo, põe o texto aqui, verso 15, e cobri-lo de honra, eu glorificarei. Deus pode te cobrir de honra ainda na conclusão desse ano. Você recebe essa palavra? Não é apenas livrar, Deus tem promessa de bênçãos. Nós não merecemos, você não merece, eu não mereço, mas é a natureza de Deus. Ele é misericordioso, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus generoso. Você está entendendo, meu querido irmão? Deus é o caráter de Deus. Jesus falou, não tem um copo de água fria que você vai dar no meu nome que vai ficar sem recompensa. Então Deus, Ele está dizendo aqui, eu vou glorificar. Quem viu a Raíssa Leal na Olimpíada, foi ou não foi legal? Foi ou não foi legal? Foi ou não foi legal? A menina da igreja, adolescente da igreja, de Imperatriz do Maranhão, da igreja batista, o mundo inteiro olhando para a menina patrocinada, Louis Vuitton, menina, essa coisa toda, ela meteu louco, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Amém? Não sou fluente em Libras. O mundo inteiro. E Deus só abençoando a vida. Que Deus abençoe a vida da Raíssa, amém, querido? Que Deus guarde o coração dela, que Deus abençoe. O mundo inteiro para ouvir essa menina, onde ela pisar. É uma coisa de doido. A Rebeca Andrade nem se fala. Quem viu a Rebequinha de Jesus? Quem viu? A maior medalhista olímpica da história do país. Nenhuma pessoa, Pelé, ninguém fala aí, ninguém, Gustavo Kirten, todos os maiores atletas, Aldo, nenhum deles ganhou mais. Nenhum deles ganhou mais que a Rebeca. Aí a Rebeca, menina da igreja, vocês viram o que ela falou quando ganhou lá a medalha? Colocaram só a medalha de ouro, a bailes, ajoelhou na frente da menina. Quer dizer, colocaram o microfone na boca dela, o repórter. O que você tem a dizer? Ela falou assim, voz de Rebeca, eu estava orando, eu orei para Deus me abençoar e eu não me machucar, e Deus ouviu minha oração. Louvado seja Deus, o repórter. Aleluia! Quem crê que Deus pode abençoar a sua vida? Deus pode honrar a sua vida. Deus tem bênção. Eu vou glorificar, eu vou cobrir você de honra. Deus pode te dar um prêmio. A porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar na sua vida. Aplauda mais forte o nome dEle. Dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Deus tem honra para a sua vida, amém, queridos irmãos? Ele pode dar livramento, Ele pode glorificar, Ele pode abençoar. Está escrito aqui no texto. Penúltimo lugar, sabe o que Ele tem? Longevidade, uma vida longa, abençoada. Olha só, longevidade. Às vezes você é uma pessoa, tudo curto prazo. Deus quer alargar aqui tua visão nessa conferência, porque Ele promete isso. Ele diz assim, Ele diz, verso 16, vida longa eu lhe darei. Vida longa eu lhe darei. O que você está falando? De uma vida satisfeita. Eu vou te saciar. Olha só, está falando de satisfação. Tem jovens que têm muito dinheiro e não têm alegria. Estão em busca da próxima festa, em busca da próxima droga, em busca do próximo festival, não se satisfaz com nada. Vive, olha o apóstolo Paulo, tive muito, tive nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Eu aprendi a estar, ele não nasceu sabendo, eu aprendi a estar satisfeito em toda e qualquer situação. Então é gratidão. Você é uma pessoa grata. Quando você lê Romanos 1, a causa de toda desgraça da humanidade é a ingratidão, está escrito lá em Romanos. Paulo fala, por causa da ingratidão, os homens viraram as costas para o Criador, e foram ingratos com aquilo que receberam, e ficaram ajoelhando diante de quadrúpedes, de répteis, de seres criados, ao invés do Criador que é bendito para sempre, amém. É o que Paulo fala em Romanos 1. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus tem satisfação, receba essa palavra em nome de Jesus. Vai ser uma reta final de ano abençoada na sua vida. Outubro, novembro e dezembro, final de ano de respostas na sua vida. Longevidade, satisfação, alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria é fruto do Espírito Santo. Alegrai-vos no Senhor, novamente digo, alegre. Tem jovem que não dá uma risada. Tem jovem que está com a cara de chato. Sai, Satanás, em nome de Jesus. O demônio quer que você seja triste. O demônio trabalha para você ser uma pessoa isolada, caída, prostrada, rendida. Já acorda triste, já acorda nervoso, já acorda nervosa. A irmã já acorda nervosa, cabelo. Ah! Tudo bem? Ah!
Sai, bruxa, amém, querido? Sai. Madame Mim, sai. Você é uma mulher de Deus abençoada, cheia do Espírito Santo, tem um aroma de Cristo na sua vida. Mulher de Deus, sai amargura. Esse negócio de amargura é coisa cafona, amém, queridos irmãos? Sai. Uma coisa é você estar um dia mal, um dia triste, normal. Agora, pessoa ranzinza, olha o que Deus prometeu. Eu prometi, aqui ó, eu vou saciar vocês. Saciar. Em nome de Jesus. E termina dizendo, e a minha salvação, mostrarei a minha salvação. Deus tem salvação para nós em Cristo Jesus. Essa é a maior promessa feita aos homens. Pela misericórdia dele, ele vai nos salvar de nós mesmos. Que grande bênção é viver sem medo.